O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro caminho. Mas o samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje é do livro do Deuteronômio. Deuterosegunda Nômio Lei. É como se fosse uma repetição da lei. A lei colocada pela segunda vez, porque ela precisa ser ouvida e encarnada. O texto de hoje começa dizendo Moisés ao povo: Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa os teus mandamentos. Para aqueles que às vezes são fanáticos na Bíblia,
Tome cuidado, porque não existia escrita. A palavra de Deus primeiro foi anunciada com os lábios para ser ouvida, guardada, repetida. Por isso que no Antigo Testamento o mais importante é o Shema. Shema Israel. Escuta, Israel. O Senhor é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, entendimento, com todo o seu ser. Esse Deus que é para ser escutado, ouvido, né? Que às vezes vai dizer que dele não se pode fazer imagens. No Novo Testamento não é ouvir, é ver. Aquele Deus que não podia ser visto, em Jesus ele se tornou palpável, visto. Podemos representá-lo. Jesus Cristo é, diz a carta aos Colossenses hoje, é a imagem do Deus invisível. É o Deus que se tornou próximo de nós, veio ao nosso encontro. Nós podemos ver Ele, tocar nele, falar com Ele. O Evangelho de hoje, ele é próprio de São Lucas. Nós só encontramos ele nesse evangelista tão sensível chamado Lucas. Começa o texto de hoje dizendo que um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou. O nome certo de mestre da lei é escriba. Ele é um escriba que escreve. Portanto, é alguém que conhece a lei profundamente, até decorou, ele sabe. Portanto, o texto original grego, para dizer que ele perguntou para colocar em dificuldade, é tentação. O que ele está fazendo é o mesmo que o diabo fez para tentar Jesus. Ele não pergunta para Jesus ser o caminho, a verdade e a vida da vida dele. Ele pergunta pactuado com a tentação. E aí vem a pergunta dele, imbuída, de um falso elogio. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Só a pergunta já mostra como que é o coração da pessoa. E é como muitos da religião hoje, que alguém que quer ganhar uma herança, tem muita gente que ganha herança por aí sem ter trabalhado um dia, e recebe a herança do trabalho da vida inteira de um pai e de uma mãe. Esse quer receber a herança por fazer. É alguém que está muito acostumado e aprendeu a observar certas leis, mas não se transformar. Reza, sabe oração de cor, mas não mudou de vida. Não se permitiu Cristo se encontrar com essa pessoa e entrar no seu duro coração, mas se sente a pessoa mais religiosa da face da terra, a mais rezadeira, mas que deve sair às vezes falando mal, não fazendo uma caridade, egoísta. Ele quer fazer, é próprio do mundo capitalista que nós vivemos, o muito fazer, fazer, e a primeira coisa que Jesus, quando chama os discípulos, não é para fazer, mas é para estar com Ele. Ele quer fazer para receber
em herança a vida eterna. Cuidado, meu irmão, minha irmã. A vida eterna não é uma herança que você pode ficar dormindo no seu travesseiro de penas, não sei do que, e vai para lá. A vida eterna é trabalho, é oração sim, mas é um trabalho que transforma a nossa vida. É missa que me faz sair renovado, é sacramento que me liga com Cristo, é palavra que me transforma. Precisa da minha participação. Mestre, o que eu devo fazer? Jesus é interessante que nas perguntas que o escriba faz, ele não responde, ele devolve a pergunta, né? Hoje as pessoas querem respostas prontas, né? O que eu devo fazer, né? Não é receita, é ouvir de novo a pergunta que Jesus faz para você em relação à tua pergunta. Você já se perguntou por que dessa doença? Por que dessa dificuldade? Reza perguntando para Jesus, me pergunta de novo, o que eu devo fazer? E ele pergunta assim, Jesus, o que está escrito na lei? Porque ele é um mestre da lei. O que está escrito na lei? Como que você lê? E ele responde, né? Responde como um exímio decorador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, inteligência, e o próximo como a ti mesmo. Diante dessa resposta, Jesus bate palma para ele. Muito bem, mestre da lei. Passou na prova, né? Tirou 10, respondeu certinho. Agora você pega tudo isso que você já sabe e faz isso que você está falando. O jovem rico chegou com tanta expectativa diante de Jesus, e ele falava para Jesus, olha, eu faço isso, eu observo isso que você falou eu já faço. Aí Jesus fala para ele assim, muito bem, tudo isso você já faz, só falta uma coisa, vai, vende o que tem, depois você me segue. Ele abaixou a cabeça, ficou triste e foi embora. Jesus está falando para ele, você já sabe, agora vai fazer, vai viver. Ele não se conformou e, querendo se justificar, lhe pergunta, e quem é o meu próximo? Veja que nós estamos aqui diante de uma realidade religiosa. Para algumas correntes rabínicas dessa época, o próximo era apenas quem era do meu clã, da minha tribo, da minha família. Os outros não eram o meu próximo. Algumas correntes rabínicas depois, menos ortodoxas, começou também a dizer que o próximo também entraria o estrangeiro. Talvez para esse mestre da lei, o próximo é realmente quem é do seu clã, e nada mais do que isso. Jesus não responde quem é o próximo, mas ele conta uma parábola, que é muito mais questionadora do que uma resposta. Se essa parábola não mexer conosco, algo muito estranho está acontecendo. Jesus conta assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Nesse caminho, ele caiu nas mãos de assaltantes, que arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora, deixando ele ali quase morto. Quem vai para Jerusalém obrigatoriamente tem que passar por Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas da Bíblia. Nela se constrói uma grande muralha que Deus depois tem que destruir. Jerusalém fica muito alto, fica no alto, 800
metros acima do nível do mar, enquanto Jericó 250 abaixo do nível do mar. Portanto, é uma caminhada de subida para nós entendermos a Jerusalém já aqui como a Jerusalém celeste. Só que agora eles estão voltando de Jerusalém para Jericó. Esse homem que é assaltado não tem nome, e pode ser cada um de nós, que às vezes esquece de almejar o céu e vai se abaixando, abaixo do nível do mar, vai deixando que o pecado nos coloque lá embaixo. Jesus é aquele que também, lá de cima, ele desce para ir ao encontro daqueles que estão feridos. É muito provável que esses dois religiosos agora, o sacerdote e o levita, estavam lá em Jerusalém, rezando, cumprindo os preceitos, que é próprio lá do templo. Imagina você nas missas que você participa, Jerusalém, sai de lá para voltar para a sua casa ou para Jericó e voltar do mesmo jeito. Vai lá e reza, reza, reza e não é transformado. Esse homem, quando voltava, esse caminho é perigoso. Normalmente não se faz sozinho o caminho de Jericó a Jerusalém ou vice-versa. É um caminho muito perigoso e nesse caminho ele foi assaltado. Além de ser assaltado, bateram tanto nele que ele ficou quase morto. Imagine esse homem cheio de sangue. Digo isso talvez para você entender um pouco da lei. Jesus, quando morreu na sexta, às 3 horas da tarde, o corpo dele estava todo ensanguentado, e eles não tocam o sangue que é sagrado. Por isso que Jesus foi enterrado muito rápido, porque no finalzinho da tarde de sexta, já era a véspera de sábado. No sábado não se pode fazer nada. Por isso que as mulheres foram depois atrás do corpo dele para fazer os ritos próprios ali das ervas, que não deu tempo. Só para você tentar entender, esse homem espancado, ensanguentado, o religioso não toca no sangue. E às vezes nós também, nós temos que levar isso muito a sério. Às vezes nós temos certas regras religiosas que a gente até observa, mas elas ficam no escrito e não no inscrito. Elas não chegam ao nosso coração. Se Deus nos deu o Espírito Santo, é para discernir também o que é certo e o que é errado. Deus nunca vai nos dar uma lei que mata, que oprime. Se tiver, o Espírito Santo tem que me dar desconfiança. Primeiro que passa pelo caminho é um sacerdote. O sacerdócio católico, ele só existe a partir da última ceia, quando Jesus institui. Aqui ainda é o sacerdote antigo. O sacerdote, ele passa, ele vê o homem ali no chão, só que ele vai para um outro caminho. Pode ser que a regra religiosa que ele tinha de não tocar no sangue foi maior do que ele precisava fazer. Será que as regras que você observa também é maior do que o que você precisa fazer? Ou melhor, é maior do que o que Deus quer que você faça? Agora passou um levita, ou seja, 2 religiosos, 2 homens que entendem das leis. Ele também viu como que era o olhar dessa pessoa que vê e não sente.
A gente na vida, quando a gente não tem Deus, a gente vai fazendo que o que a gente vê, por causa de um coração de pedra, o egoísmo, a vontade de vingança dos outros, né? De causar o mal, vai fazendo a gente insensível para as coisas humanas. Às vezes a gente vê alguém morto e passa e fala: não é da minha cor, não tem a minha roupa, que fique aí. Essa insensibilidade é perigosa. O levita viu e foi embora. Por acaso passava por ali um samaritano. Lembremos-nos que o judeu e o samaritano não se dão. Quando teve aquela divisão, o judeu ele cultua Deus no templo. Os samaritanos começaram, que surgiu dali, a cultuar em qualquer lugar, qualquer montanha, né? Além daqueles 5 grandes deuses que eles tinham. Então o judeu, se ele entrar em contato com o samaritano, ele se sente impuro, ele é inimigo do samaritano. Mas justamente um samaritano que faz diferente. Diz o texto que ele estava viajando, chegou perto do homem, viu e sentiu compaixão. O olhar desse samaritano era outro, porque todo mundo viu também, só que ele viu e sentiu compaixão. Não é pena. Não sei se nós conseguimos sentir compaixão. É algo muito forte. No Evangelho de Lucas só aparece 3 vezes a palavra compaixão, espignizomai em grego, de tão profunda que é. A compaixão, ela mexe com nossas entranhas e leva-nos a fazer não o que a gente quer, mas o que Deus quer. É eu agir em favor do outro sem esperar nada em troca. O homem viu e sentiu compaixão. Então, o que a compaixão faz é o que nós vamos ver agora. A compaixão, ela move. O que ele faz? Aproximou-se dele. Os outros olharam de longe e já desviaram o caminho. Ele se aproximou. É assim que Deus faz conosco. Mesmo estando ferido, caído, Jesus se aproxima de nós. Fez curativos. É impensável um religioso tocar num caso desse. Para fazer curativo você tem que tocar. Jesus toca nas nossas feridas, porque Ele é o bom samaritano. Ele próprio tocou e fez curativos, e derramou depois óleo e vinho. O povo antigo, o óleo e o vinho, eles são medicinais. Os padres da igreja dão várias interpretações para o óleo e o vinho aqui derramado na ferida. Vou dar uma só. Óleo é o que nós usamos hoje para a unção dos enfermos. É o sacramento da cura da igreja. Vinho é a Eucaristia, é o sangue de Cristo derramado. Portanto, o vinho, o álcool, quando derrama na ferida, ela arde, ela dói. E nós precisamos deixar Jesus também derramar em nós, mesmo que arda, o óleo e o vinho, porque Ele quer nos curar. Depois disso, Ele colocou o homem no seu próprio animal, levou ele a uma pensão, onde cuidou dele. Levou ele aonde? Mais alto. Uma pensão. Na pensão, Ele cuidou dele. Quando você lê esse texto, grifa, pensão, significa igreja. A pensão aqui é a igreja.
O samaritano levou esse homem na igreja. No dia seguinte, depois de cuidar dele na igreja, pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão com uma recomendação: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gastos a mais. Cristo fundou uma igreja e deixou uma igreja. Uma igreja, como diz o Papa Francisco, samaritana. Um hospital de campanha. Igreja somos todos nós. A igreja também é para isso, para curar as nossas feridas, ser acolhedora, as feridas da humanidade. Essa é uma missão que ele está dando. Não sei se você entendeu. Ele deixou ele na hospedaria e falou o quê? Toma conta dele. Quando ele voltar, ele vai perguntar isso para nós. Como que você, sendo samaritano, tomou conta daquilo que eu te deixei, tomou conta dos feridos da humanidade? Agora Jesus pergunta de novo. Agora é Jesus que pergunta para ele, que perguntava: e aí, meu irmão, qual dos três que está certo? Qual dos três fez a vontade de Deus? Ele responde: aquele que agiu com misericórdia. Mas a compaixão é maior, aquele que agiu com misericórdia. Mais uma vez ele respondeu certo, respondeu bem. Jesus fala para ele: vai e faz a mesma coisa. Que essa liturgia nos ajude a não ficar apenas nas teorias, sair e fazer a mesma coisa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.